Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Cássia Moreira, mensageira da Palavra de Deus para o seu coração. E se você está aqui ouvindo esse áudio, é porque Deus quer falar com você. Vamos fazer a leitura do capítulo 1 de Timóteo, a partir do versículo 1 em diante, para conhecermos como foi a vida de Timóteo sendo discípulo de Paulo. Paulo, que foi escolhido para levar a palavra do Evangelho aos gentios. E Timóteo foi um discípulo assíduo, um discípulo organizado, que aprendeu muitas coisas com Paulo. E Paulo, nas suas viagens missionárias, escreveu cartas a Timóteo. E essa é a segunda carta, onde Paulo descreve assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma vocação santa, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hemórgenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida,
a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o evangelho que prego. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de madeira e barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icono e em Listra,
quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Efeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fique livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onísofro. Erasto ficou em Corinto e deixei Trofimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Élbulo prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Que carta poderosa! Uma carta que descreve sobre o ministério de um discípulo. Paulo, ele foi consagrado não por homens, mas por Deus. Quando ele encontrou Jesus e aquela luz brilhou sobre a sua vida, esse encontro transformou o coração de Paulo. E Paulo foi ministro do Evangelho. Sendo assim, onde Paulo ia, Paulo fazia discípulos assim como Jesus. E Timóteo foi um grande discípulo de Paulo, porque Paulo observava em Timóteo uma qualidade muito grandiosa,
de servo de Cristo. E quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, é porque Paulo sabe que está chegando o fim do seu ministério. Como se Paulo quisesse dar para Timóteo a sua unção para que ele prosseguisse com o Evangelho, anunciando o Evangelho. Todos são chamados ao Evangelho para evangelizar. Todos são chamados. O Senhor, Ele chama aqueles que têm o coração voluntário, que não estão ligados às coisas deste mundo, mas nem todos são escolhidos. Timóteo foi um escolhido de Paulo, pelo comportamento, pela sua organização, pela sua vontade e discernimento em Jesus Cristo. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos Jesus Cristo, que é o Salvador, que Ele ressuscitou, que Ele é a palavra de vida eterna, nós estamos dizendo aos corações que precisamos seguir esse Jesus, que precisamos andar segundo Jesus nos ensinou, amando uns aos outros, perdoando pecados, curando, fazendo milagres. E quando Timóteo entende esse caminho, Timóteo segue o ensino, a direção que Paulo ensinou a ele. E muitas vezes nós diferenciamos os discípulos porque o discípulo ele tem um coração voluntário. O discípulo ele tem um coração aberto, onde ele mesmo para e pensa, eu preciso fazer algo. Eu sinto esse chamado de pregar a palavra, de anunciar o evangelho. Eu sinto isso dentro de mim. E quando você sente isso, e você diz sim para Deus, o Senhor começa a dirigir os seus passos. E foi assim com Timóteo. Timóteo ouviu uma pregação de Paulo e Timóteo deu ouvidos àquela voz. Porque quem falava com ele não era Paulo, mas era o Espírito Santo de Deus que direcionava Paulo. E Paulo, falando das palavras de salvação, foi plantado no coração de Timóteo essa palavra. E diante dessa palavra, nós não conseguimos ficar parados. E foi o que Timóteo fez. Timóteo, como um bom soldado, ele também anunciou o evangelho de Cristo. E quanto mais multiplicarmos esse evangelho, a nossa salvação, a salvação do próximo, será concluída, porque a palavra de Deus não volta vazia. E se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está chamando você para um nível maior. Deus está chamando você para anunciar Jesus Cristo. Deus está chamando você para ser um discípulo do Senhor, para anunciar e pregar as boas novas. E se você sentiu esse desejo no coração, se você diz sim para Deus, não fique com medo e não se preocupe como vai acontecer. Entrega nas mãos do Senhor e no tempo apropriado vai acontecer. Você que diz sim para Deus e quer permanecer na oração, feche os seus olhos e fique comigo. Senhor Deus, nós nos apresentamos perante o Senhor com o nosso coração aberto. Entendemos que há uma luz dentro de nós, que queima, Senhor, e brilha forte, porque o Seu Espírito Santo habita em nós. Porque o Senhor Jesus está nos chamando neste momento para anunciar o Seu Evangelho.
E assim como Paulo, como Timóteo, como tantos discípulos anunciaram o seu evangelho, nós estamos aqui porque somos servos seus, porque queremos te servir de alguma forma. E se há alguém, Pai, que quer ser evangelista, que quer pregar o evangelho, que o Senhor direcione os passos, que o Senhor direcione o caminho, que o Senhor venha fortalecer, porque Paulo tinha várias pessoas que o seguiam, mas Timóteo foi escolhido. Então que possamos guardar a nossa fé, que possamos combater o bom combate, porque não aceitamos, Senhor, que o inimigo nos engane, mas nós queremos conhecer cada vez mais a sua palavra, queremos conhecer o seu caminho, para que a sua luz venha brilhar nas nossas vidas e que possamos ser luz para todos aqueles que o Senhor nos entregará. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê ânimo e força para aprender cada vez mais e para que possamos te servir com gratidão, com amor,